Olá, então, dando continuidade à nossa discussão sobre arquitetura contemporânea, eu trouxe hoje para a gente ver algumas informações sobre o arquiteto norte-americano Peter Eisman, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a ver um pouco sobre a produção desse arquiteto. O Peter Eisman, ele nasceu, tá, nos Estados Unidos, em New York, em 11 de agosto de 1932, tá? Ele é um importante arquiteto, não só pela sua produção de obras, mas também pelo seu pensamento, por sua teoria, tá? Que apoiado em Jacques Derrida, aquele filósofo argelino que viciado na França, apoiou toda a discussão, né, do deconstrutivismo, conforme a gente já viu, tá certo? Ele tem uma trajetória que se inicia influenciado pelo Le Corbusier, tá certo? Que ele tem essa formação de arquiteto durante a modernidade, né? Então, ele junto com Michael Graves, com o Richard Meier, tá? Eles se juntam, formam um grupo chamado Five Architects, que eram, assim, amantes, né? Apaixonados pelo trabalho do mestre franco-suíço. Lá, nos Estados Unidos, então, nos anos 60, eles cinco, tá, o Peter Eisman, Michael Graves, Charles Guthrie, John Hejduk e Richard Meier, certo? Se juntaram e fizeram esse movimento. Tanto que organizaram até uma exposição, tá certo? E publicaram também um livro sobre essas influências do mestre francês. E é interessante a gente ver essas conexões, não é? Quando a gente relembra a relação que havia entre o Peter Eisman e o Michael Graves quando trabalharam juntos na Universidade de Princeton, no início dos anos 60. E ambos eram apaixonados pela teoria Le Corbusieriana. E como é que isso vai se romper? Não é? A partir, depois desse contato, desse diálogo, dessa influência de Le Corbusier, o Peter Eisman, ele começa a entrar num novo caminho, né, numa nova teoria, numa nova linguagem, que a gente conceitua como deconstrutivista, que a gente, inclusive, tem uma aula só sobre esse tema, que a gente viu, né, há poucos dias. Então, nessa corrente deconstrutivista, tá, onde tem uma série de características, de pontos multifocais, a deconstrução do objeto em vários ângulos, em vários planos, vem apoiada por uma série de arquitetos e pensadores, tá, que faz com que o Philip Johnson e o Mark Wigler, certo, organizem uma exposição no MoMA em 1988, que foi a exposição de arquitetura deconstrutivista, que, assim, reuniu arquitetos como a Zaha Hadid, o Libeskind, certo? E o Frank Gehry, tá? E vários outros. Essa exposição, sem dúvida, foi um marco, foi muito importante, né? Porque eles começaram a mostrar, assim, uma nova forma de abstração arquitetônica, tá certo? A exposição teve uma repercussão muito boa, tá? E apresentou maquetes, fotos, desenhos de projetos nas instalações do Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, tá certo? E vendo esses documentos, a gente vê, né, a participação, como eu falei, do Frank Gehry, que a gente também vai estudar como arquiteto importante dentro da contemporaneidade,
a grande Zaha Hadid, que lá nessa exposição apresentou um dos seus trabalhos iniciais para Hong Kong, certo? O Ruin Koolhaas, certo? Também estava nessa exposição. O Tsumi, que a gente estudou com a obra do La Villette. O Daniel Libeskind, que também se torna, né, um grande personagem da contemporaneidade. Eu acho, assim, que essa exposição do deconstrutivismo que ocorreu no MoMA, ele foi um divisor de águas, essa exposição foi um divisor de águas, né, para consolidação de uma nova linguagem. E, assim, interessante ver que esses personagens que participaram, ainda jovens, né, dessa exposição, eles se tornaram os grandes nomes da contemporaneidade. Assim, 38 anos depois, né, quase 40 anos depois, a gente tem, assim, a força, né, dessa exposição na contemporaneidade. E fazendo um recorrido pelas obras de Peter Asman, tá? A gente vê que na exposição do MoMA, ele levou esse projeto como referência. O Biocenter de Frankfurt, tá? Que foi assim, seguia ainda, de certa forma, tinha um vínculo com a pós-modernidade, com a questão da cor, que a gente estudou em Michael Graves, em Charles Moore, em Robert Venturi. E a gente vê nessa imagem, né, a gente se reporta aquele momento e a gente pode perceber o uso do azul, celeste, do lilás, do rosa, né, do vermelho, que não era normal nas propostas anteriores de Peter Asman. Porque Peter Asman, logo que começou, ele teve a fase branca, né? Influenciado por Le Corbusier, como eu falei. E a partir dos anos 80, ele já começa a dialogar com o quê? Com a pós-modernidade historicista. Então, o Peter Asman, ele tem uma formação moderna, ele segue Le Corbusier no início da sua carreira, mas depois ele começa a fazer a transição, tá, para o deconstrutivismo, mas vinculado agora, nos anos 80, com a pós-modernidade historicista. Então, é interessante, assim, a gente ver nessa linha do tempo, essa construção, esse diálogo com esses elementos, tá? E mostrando um pouco ainda desse projeto, a gente olhando os desenhos, né, que eu acho muito interessante ver a questão da representação gráfica, a cor, né, é um elemento muito forte nesse momento da pós-modernidade. Agora, a gente poderia chamar pós-modernidade deconstrutivista, porque não é só uma pós-modernidade, puramente, nem se enquadra no historicismo, nem se enquadra no individualismo que nós estudamos, do James Philip, né? Não. Ele faz a arquitetura deconstrutivista pós-moderna. Isso é interessante. Eu acho que isso é uma informação rica e inovadora. Toda essa pesquisa que eu estou apresentando para vocês, eu coletei no ArcDaily, coletei também no próprio site do arquiteto do Peter Asman, que tem todos os seus projetos, seus textos. Eu aconselho que as pessoas entrem no site e vejam esses trabalhos, certo? E continuando analisando esse projeto do Biocenter de Frankfurt, de 1987, olhando esses desenhos, né, de fachadas, os jogos de planos, a gente vê nitidamente uma influência do Le Modulot de Le Corbusier ainda presente em Peter Asman. Isso é curioso, porque ele mantém essa questão do ritmo modular, certo? Da trama modular.
Mas vejam que introduzindo cor. Isso da pós-modernidade, como eu falei. Nesses estudos, né, ainda de fachadas, porque é um grande conjunto arquitetônico, né, o Biocentro Frankfurt, na Alemanha, tá? São vários blocos que iriam ser construídos, né? Eu também vejo uma semelhança muito grande com o que fez o Richard Meier, que é outro grande arquiteto, que também participou do Five Architects com Peter Asman no começo, e segue a linha branca da modernidade, né? Só que, inclusive, tem um projeto do Richard Meier que eu me lembro bem, que é o Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, no que fica no Raval. Né? Ele tem essa influência muito forte dessa imagem, por exemplo, que eu estou mostrando, do Biocenter de Peter Asman. Então, assim, a gente falar de um arquiteto como Peter Asman, não tem como não dialogar com Richard Meier, com Le Corbusier. Por quê? Eles estavam conectados em termos de influência com o mestre francês, né? Que ficou a referência, ficou impregnado na formação deles. Mas eles procuram romper com aquela linearidade, com aquela ornalidade, aquela questão mais rígida, né? Trazendo uma outra forma de suporte e de compreensão. E esses desenhos eu achei bastante instigantes, né, porque eles nos esclarecem, através desses 3Ds, essas construções virtuais, esse projeto. E vocês podem observar também a inserção de volumes, né, que rompem completamente a lógica e quebram uma possível monotonia, se é que fosse possível, num projeto com tantos jogos volumétricos como esse do Biocenter de Frankfurt. Que esse projeto, pelo que me parece, ele não chegou a ser construído. Ficou tudo em nível de projeto. De fato, não encontrei nenhuma imagem dessa obra, e eu acredito que realmente ela ficou toda em nível de intenção projetual. Né? Foi um concurso, mas eu não sei por que não foi construído. Bom, mas fazendo uma retrospectiva da carreira de Peter Asman, certo? Após a exposição, e mesmo antes, ele vinha impregnado com essa influência. E aqui nessas casas que a gente vê de 1968, 1970, 71, 75, a gente vê nitidamente, tá certo, as pesquisas que o Peter Asman estavam fazendo desde 1967, quando ele cria uma linha projetual de pesquisa do projeto da casa em si, da unidade residencial unifamiliar, e ele cria 11 modelos, 11 protótipos. Alguns são construídos, outros não, certo? No site dele, eu tive essa curiosidade de pesquisar, né? E vendo de que forma ele chegou ou não a executar esses protótipos. Alguns eu encontrei em fotos, outros não. Então, por isso, eu deduzo, né, que desses 11 modelos, apenas alguns foram construídos. E eu trouxe aqueles que foram, tá? E é interessante aqui, antes da gente passar para ver um pouquinho de cada um deles, tá certo? O que era importante para Peter Asman, certo? Ele experimentava diferentes composições compositivas, certo? Ele tentava, como um jogo, como um Lego, articular essas angulações, certo? E dizendo que a trama, ou espécie de uma grade cartesiana, é que regia esse projeto, como a gente pode ver nessas imagens, essa trama que rege esses volumes, certo? E a partir dessa trama, tá? Ele divide esses espaços.
Para ele, para o Eismann, espaço, função e mobiliário deveriam estar estruturados a partir de um sistema mental coordenado, certo? Isso é interessante. E aí eu vou passando e vocês vão vendo, tá? Que nessa tendência deconstrutivista, eu trouxe aqui a House Tree, certo? A casa 3, que é um dos objetos que eu achei muito interessante. E me lembrou muito a fase branca de Le Corbusier, com os protótipos que Le Corbusier fazia, né, nos anos 20, na França. A Vila Citroën, a Vila Jeanneret, né, e a Vila Savoy, certo? Só que a Peter Eismann vai além. E aqui nesse processo de modelos, ele faz modelos tridimensionais, só que físicos, aqui são maquetes, né? A gente percebe qual é a proposta de Peter Eismann nesse projeto. E eu acho muito elucidativa essa maquete, porque vocês podem visualizar que é como se ele desconstruísse o volume principal arquitetônico dos seus elementos, criando outras fachadas, né? Isso é muito interessante. E articulando eles todos, tá certo? Ele cria o que a teoria chama, o Castelnau chamou de objeto axonométrico, né? Que representa a obra arquitetônica em um nó sintático que revela as formas, que confunde a mente, devido a quê? A distorção do ponto de fuga. Eu não tenho mais um ponto de fuga único. E isso confunde a nossa leitura, tornando a obra deconstrutivista, como diria Humberto Eco, uma obra aberta, certo? Sim, falta simetria, é descentralizada, a perspectiva é multifocal, é complexa e é contraditória, como as obras deconstrutivistas são. E dando continuidade a essa mesma casa, a House Tree, certo? Que é de 1969 esse projeto, já bem assim antigo, né? Aqui ele foi construído, né? Aquele protótipo, e vocês podem ver que é um volume puro, limpo, recortado, e esses recortes seguem uma modulação. Ele nos passa, né, a ideia da modulação, e não tem como não vincular a teoria do Le Modulo, do Le Corbusier, certo? E continuando a observação dessa casa, tá certo? Vocês, aqui, durante a neve, né, o nível do solo e os recortes desses grandes panos, que de repente são o quê? São rasgos, tá? Ele não tem mais uma funcionalidade. E eu achei interessante que a gente não pode esquecer, né, que o discurso deconstrutivista partia que forma não segue a função, forma é ficção, como diz o Bernard Sumi, certo? Então, uma outra casa desse período, do período inicial do Peter Eismann, e que eu acho muito interessante que a gente veja esses projetos, porque são projetos altamente instigantes, criativos, inovadores, porque romperam completamente com muitos conceitos. Agora, quando eu vejo esses desenhos, quando eu vejo essas imagens, e assim, a gente que estuda a história da arquitetura, não tem como eu me lembrar também e me reportar aqui com a casa 6, House 6, né, que já é de 72 a 75, da casa Red and Blue, do Rietveld, em Utrecht, na Holanda, né? Vocês podem até fazer uma pesquisa, porque eu vejo algumas semelhanças visuais na volumetria dessa casa, no jogo de planos,
na elegância, uma certa verticalidade contida, né? E um jogo de cheios e vazios, que é um trabalho belíssimo. A planta modulada, muito, muito ordenada. O Peter Eismann é um arquiteto que eu digo que ele tem um classicismo imbuído na sua formação. Ele interiormente, né, internamente, ele é clássico, né? Ele é harmonioso, ele é equilibrado. É um deconstrutivismo mais contido, eu diria assim, esse inicial. E também, assim, só para recordar, é importante a gente ver que o Peter Eismann, ele também participou do projeto simbólico, né, dentro do deconstrutivismo, que foi o projeto do Parque de La Villette, em Paris, de 1987, que a gente viu na aula de deconstrutivismo com Bernard Summe, certo? Vocês podem também consultar essa aula para relembrar um pouco desse projeto, que eu já falei muito sobre ele, que trabalha um grande parque, que era uma área industrial que estava esquecida em Paris, que foi revitalizada nos anos 80, e que, através de um concurso, né, o Bernard Summe ganhou o concurso, foi orientado pelo filósofo Jacques Derrida, e também Peter Eismann faz parte dessa discussão. Então, esse projeto, que aqui eu trouxe umas maquetes que fazem parte do acervo do escritório do Peter Eismann, tá certo? Mostrando, relembrando um pouco, né, a participação de Peter Eismann nessa discussão do La Villette, que eu não vou me deter aqui, porque ele já foi, como eu falei, eu já expliquei uma aula inteira quase sobre o La Villette, tá certo? Bom, é só como lembrança. Mas, assim, e trouxe um projeto que eu acho, assim, bastante significativo do Peter Eismann, que já, depois daquela sua fase inicial, depois da participação dele nas casas, nos 11 protótipos, no Biocentro de Frankfurt, no projeto do La Villette, eu trago uma obra recente, se a gente considerar, certo? Tem 20 anos, que inclusive ela não foi acabada ainda, certo? Porque ela é enorme, que é a cidade da cultura, né, da Galícia, certo? A Galícia é uma região espanhola, tá certo? Belíssima, muito bonita a Galícia. Fica um pouco acima ali de Portugal, da divisa com Portugal, tá certo? E é uma região que tem uma cidade que é conhecida demais pela sua religiosidade, que é Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, onde tem a igreja de Santiago, onde os caminhos, os peregrinos vão até Santiago de Compostela, como eu mostro nessa foto, é uma cidade que tem uma simbologia religiosa muito forte no mundo ocidental, no cristianismo, certo? É uma cidade de peregrinação, são vários caminhos que levam a Santiago, por Lourdes, por Fátima, pela França, por Portugal, vários caminhos levam até lá. E a Espanha, nos anos 90, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ela teve um boom econômico. E vocês podem lembrar do caso de Bilbao, com Frank Gehry, de Santiago Calatrava, em Valência, e Peter Eismann, tá? Que faz esse projeto para o cliente Fundação de Cidade Cultural de Galícia, da Galícia, tá certo? E que ele é convocado, né, para fazer essa grande obra na cidade. E aqui eu mostro, né, essa região que é bastante montanhosa, a Galícia, certo? Que tem a Catedral de Santiago de Compostela, que é linda, um barroco. Eu já visitei a cidade várias vezes,
quando vivi na Espanha durante o meu doutorado todo e antes, sempre vou, né, continuo com a ligação com a Espanha, e por diversas vezes eu fui a Santiago de Compostela. E é uma cidade apaixonante, medieval, certo? Com um acervo histórico belíssimo, uma cidade emocionante, com uma das universidades mais antigas europeias, estão em Santiago de Compostela. E esse centro de cultura, ele não fica dentro da cidade. Vocês estão vendo que ele fica afastado da cidade. Nessa imagem, dá para a gente visualizar bem, né, que o grande complexo cultural está nos arredores da cidade. Mas de lá, você vê a cidade. E de alguns lugares da cidade, você pode avistar, né, ver esse grande conjunto. E o processo projetual de Peter Asman é muito interessante. O símbolo de Santiago de Compostela, da cultura, se você for comprar um souvenir, é uma concha, é um marisco. Esse marisco que vocês estão vendo aqui. E é uma concha barroca, né? É um marisco barroco. E eu achei muito interessante ver que o Peter Asman, ele parte dessa forma, certo? Para começar a projetar a trama ordenadora desse projeto. E a partir dessa figura, dessa analogia, que é um caminho projetual, né, contemporâneo, um dos caminhos projetuais, né, de criatividade, é você partir de uma forma análoga. E muitos arquitetos fizeram isso. E o Peter Asman parte dessa concha, tá certo? Para projetar, né, esse grande complexo e criar os vários caminhos, que fazendo a ponte com os caminhos de Santiago de Compostela. Então, e ele faz um zoneamento, né, de acordo aqui com esse mapa, que vocês vão ver que ele zoneia as áreas do grande complexo com parques, auditórios, museus, as construções, né, que vão partir dessa origem da concha, certo? E através de programas computadorizados, ele vai fazendo o estudo da forma, fragmentação da forma, é bastante interessante, usando de programas de arquitetura paramétrica, e aqui eu chamo a atenção que tudo isso é possível graças às ferramentas da arquitetura paramétrica, que muitas vezes os arquitetos contemporâneos trabalham com programas que são da aeronáutica, da aviação, né, para fazer essas manipulações projetuais, tá? Conseguindo, com essas ferramentas tecnológicas, poder projetar esses grandes conjuntos. Então, assim, é uma outra curiosidade que eu trago aqui, que eu friso, que é importante esse diálogo com as ferramentas digitais, né, com esses novos programas tridimensionais. A plataforma BIM, né, através da arquitetura paramétrica, que é assim, eu acho que é um caminho que os jovens arquitetos, os arquitetos que vão entrar nesse mercado contemporâneo, têm que se capacitar e têm que treinar. Porque a gente vê que todos esses projetos têm essa tendência, essa pegada, né, a trabalhar com esses programas. E aí, assim, alguns resultados desse estudo a gente vê nessa imagem, tá certo? Como eu falei, o programa é muito grande. São espaços museológicos, bibliotecas, salas de espetáculos. Eram 6 edifícios, tá certo? Concebidos de 3 em 3 partes. O museu, tá, com o Centro Internacional de Arte. A biblioteca, com o arquivo de periódicos de jornais. O teatro musical e o Centro de Inovação. 4 dessas, como a gente está vendo na imagem, foram feitos.
certo? O teatro e o centro de arte serão construídos só depois, porque essas grandes obras que os críticos chamaram de arquitetura milagrosa, eles foram bastante criticados e deixaram um rombo na economia espanhola. Assim, eu quero dizer, frisar aqui para vocês, que essas obras são maravilhosas, são monumentais, são referências na história da arquitetura, trazem novos conceitos, mas trouxeram grandes problemas financeiros, econômicos para os países nos quais foram construídos. Eu acompanhei de perto isso, quando estava fazendo meu doutorado em 2002 e 2006 em Barcelona, e eu via muita gente reclamando, a população, porque foram milhões de euros gastos, certo? Quando a população tinha outras prioridades. E isso, as prefeituras, os ajuntamentos e a generalidade que chama, que são os estados, ficaram no vermelho, certo? Então, assim, isso criou toda uma crise que acarretou agora, há pouco tempo, na Espanha. Muita gente desempregada por conta desses problemas, certo? Então, é importante a gente também falar desse resultado dessas mega obras, certo? E aconteceu em Valência com Santiago Calatrava. Vocês lembram, na aula de Santiago Calatrava, eu falei também sobre essa questão. Bom, então, mas voltando ao projeto do Centro Cultural da Galícia, né, em Santiago de Compostela, nos arredores da cidade histórica, tem esse maravilhoso projeto, né, esse grandioso projeto. E aí, eu lembro para vocês que a cobertura é a quinta fachada. E a cobertura, na arquitetura deconstrutivista, vira também espaço de permanência, né? Várias obras, as pessoas sobem, brincam nessas coberturas, nesses telhados, entre aspas. E isso foi uma constante, né? É uma constante. E a gente vê muito isso também na arquitetura do Rui Coas, por exemplo. E vi também muito isso em Oslo, na Ópera de Oslo, certo? E aí, aqui, vejo que ele usou a pedra da região, que é o tipo uma ardósia clara, e revestiu todo o edifício, contrapondo com esses grandes panos de vidro, de cristal, né? E os volumes são sóbrios, apesar de serem gigantescos, né? E aí essa foto é muito bonita. A gente vê em primeiro plano essa abóbada, né, fazendo como uma referência à paisagem montanhosa da Galícia, as abóbadas medievais, né, e usando a tectônica da pedra, esse material local. Achei essa solução muito bonita. E essa grande praça, né, que interage com os vários blocos, é um projeto muito bonito. Lá no fundo, a gente vê a cidade de Santiago, e aqui eu trouxe esse desenho que eu achei muito curioso, né, que é uma planta da complexidade de que é esse projeto. Gente, esse projeto é grandioso e complexo. Esses projetos do Peter Eismann, né, são impressionantes. Então, vejam e olhem as plantas, né? Só mesmo com a arquitetura conectada com vários programas, né, através de programas como o Revit, né, da plataforma BIM, que facilita a criação, né, dessas tramas ordenadoras que se entrelaçam, né, e que criam uma complexidade até para você compreender. E quando a gente olha um corte, né, a seção construtiva ondulada, e eu vejo muita semelhança, sabe? A gente que tem estudado o deconstrutivismo, quando eu me lembro das obras de Zaha Hadid,
no Azerbaijão, por exemplo, né, com aquelas curvaturas, tem muitas coisas semelhantes, muitos pontos semelhantes, sabe, convergentes, que a gente dá para detectar. E continuando aqui no tema da complexidade, olha só as tramas dessa planta baixa de um dos volumes. É realmente muito complexo. E assim, para a gente entender um projeto deconstrutivista, você tem que parar, passar uns 10, 20 minutos tentando entender os fluxos, o funcionamento, né, as relações, porque você não capta de um momento só. E o que é isso na teoria da arte? Isso é a obra aberta. Como diria Humberto Eco, é você interpretar, né, de diversas formas e de distintas formas, certo? Não é uma obra que você chega, capta de imediato. Não. E eu até, viajando nas reflexões, eu poderia também dizer aqui que seria uma obra contemporânea com uma influência muito forte do barroco no seu conceito de barroco. Não de conceito cronológico, mas de conceito filosófico do que é barroco. De criar a surpresa, de criar o êxtase, de criar espaços inusitados. E são esses sentimentos que a gente tem ao ver uma obra dessa complexidade. E aqui eu trago uma foto da maquete da coberta. Vejam, parece que são lâminas, né, interligadas entre si, com uma ondulação bem querida, né, bem presente da arquitetura deconstrutivista. Olhem essa imagem, tentem entendê-la, certo? São capas de coberturas orgânicas, coberturas que vão e escondem o quê? Essa ossatura, esse esqueleto que constrói a obra deconstrutivista. A obra deconstrutivista, gente, é de uma complexidade, de uma genialidade, sabe assim, impressionante. E ela é inesgotável, eu digo para vocês. Quando você vê uma sessão dessa, uma maquete dessa, você tentar entender esse projeto, sabe? É uma coisa assim, ai, que dá aquela sensação assim interna, sabe? No coração e na mente. E você, olhando essas imagens, você sente a questão do conceito, da deconstrução. E é como se rasgasse a matéria e trouxesse o interior de uma mina, interior de uma montanha, né? E para dentro da arquitetura, esse diálogo com o lugar, né? Eu acho que a sensação que a obra deconstrutivista passa, e a gente olhando essas imagens, é justamente isso, né? Uma provocação, a provocar a gente refletir. Por que que o arquiteto está fazendo isso? Por que que ele está deconstruindo a forma dessa maneira, né? E os materiais? Por que os materiais, as coberturas se tornam pisos, se tornam lugares, e não apenas coberturas? E por que que os panos se quebram tanto? Né? São inquietações que esses arquitetos quiseram trazer. Agora, simplesmente, assim, inquietante, né? Instigante você ver um detalhe como esse dessa cobertura, né? É genial, é artístico demais, certo? O jogo de panos, a materialidade, o detalhamento, a complexidade construtiva dessas obras e o diálogo, né, entre o rústico, a pedra, o bruto e o cristal. E o espaço interno é limpo, é silencioso, certo?
é branco. Por quê? Porque as obras de arte, né, é que devem sobressair nesses espaços expositivos, como nessas imagens que eu estou mostrando aqui. E um outro projeto, para a gente ir fechando, tá certo? Que um projeto assim também é muito provocativo, e é um projeto que pouca gente do Ocidente conhece, porque fica na Turquia, em Istambul, uma cidade belíssima, que eu tive o prazer de conhecer em 2006, eu estive lá em Istambul, e é uma cidade que é metade europeia, metade asiática, que o Estreito de Bósforo separa Istambul ocidental da Istambul oriental. E esse museu é um museu arqueológico de Yenikapı e também um centro arqueológico. Ele começou através de um concurso num terreno de 20 hectares, certo? Onde teria uma nova estação ferroviária, também com transporte marítimo, e um sítio arqueológico de grande importância internacional, tá? Ele tem diversos tipos de paisagem, com jardins submersos, praças, edifícios. É um grande complexo que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo que é um terreno enorme, com 7 blocos de edifícios. Nessa imagem aqui, vocês vão entender melhor, né, a complexidade desse grande conjunto arquitetônico. Esse projeto, tá certo? Ele fica, então, nesse grande parque, vocês estão vendo, tá certo? Aqui é uma maquete dele, né? E ele é como se fosse uma serpente. E eu vou mostrar aqui o que originou esse projeto, foi essa trama, e vocês vejam que Peter Eisman, ele sempre parte, né, assim, de um princípio, de uma trama ordenadora, tá? Que da paisagem, do lugar, porque em Santiago ele fez isso, vocês lembram? Que eu mostrei há pouco. E aqui ele também segue com essa trama, tá? E buscando ângulos de visão, né? Para o projeto se abrir para essa paisagem, tá? Então, nesses esboços, a gente percebe essa intenção. E eu achei muito legal também ver esse processo projetual e criativo, porque ele parte de 4 quadrados, né, como vocês estão vendo aqui na tela, e aí ele dá uma rotação nos 2 primeiros quadrados, depois ele distorce, ele vai naquela brincadeira dele de mexer, né, os ângulos, de deconstruir. Então, ele vai porque é deconstrução, não é desconstrução, né? Então, ele deconstrói, tá? Angula, quebra, e o resultado vai ser isso, né? A planta altamente articulada nesses módulos que se rompem através de uma forma mais orgânica central. A representação do escritório do Peter Eisman é o outro ponto que eu chamo atenção. Eu acho que para os estudantes de arquitetura que estão assistindo a gente aqui, que estão me ouvindo, eu aconselho a vocês visitarem as formas de representar do Peter Eisman e sua equipe. Gente, os desenhos são muito legais. A forma de representar as cores, eu achei, assim, fantástico. Eu acho que é uma aula de arquitetura. Olha esses zoneamentos do edifício, sabe? Para a gente aprender a desenhar na contemporaneidade. Apresentar projetos, estudos, zoneamentos, né? Usando essas ferramentas digitais, né? E de programas que, através de logins, de plugins, né? Eles se complementam com cor, textura, jogos de planos, e fazendo uma apresentação com que faça que a gente entenda mais o projeto. E os diferentes níveis que tem essa lâmina, né? E, gente, e mais uma vez eu falo,
Esse projeto é muito novo, ele é de 2012 a 2018, 6 anos de projeto. Outra coisa que eu digo aqui, não pensem que projeto de arquitetura é coisa imediata. Vejam aqui que os projetos, tem projeto aqui que leva 6 anos, 10 anos, só no projeto. E fora a obra para construir. Então, assim, muita gente pensa que fazer arquitetura é varinha mágica. Pá, não é. Projeto é processo, entende? É estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, compatibilização e tudo isso, porque hoje a gente tem as ferramentas digitais e a arquitetura paramétrica que facilita tudo, porque senão ia demorar mais ainda para a gente ter essa riqueza imagética, documental, que esses grandes escritórios apresentam. Né? Então, você vê maquetes físicas, que eles chamam de modelos, né? Se constrói maquetes físicas, maquetes digitais, tudo para explicar o grande projeto que é esse Museu Arqueológico da Turquia, do Peter Eisman, certo? Então, e achei muito legal, porque eu, assim, a gente que está estudando Peter Eisman, 1967, quando ele começou, né? 68, as casas brancas dele que eu mostrei aqui no começo, vejam esse detalhe. Então, tem muito a ver com aqueles projetos dele, de 40, 50 anos atrás. Ele traz isso dentro dele, né? Nessa sua tectônica contemporânea, tá? De quando ele começou. Gente, Peter Eisman tá já bem idoso, certo? Ele já está assim, quase 90 anos, entende? Então, e é um arquiteto que se mantém lúcido, produtivo, né? À frente do escritório e produzindo obras belíssimas, como esse museu turco, tão instigante, como vocês estão vendo, e totalmente deconstrutivista. Vou mostrar mais algumas imagens do projeto para vocês entenderem direitinho. Olha cada 3D, né, que o escritório do Peter Eisman produziu com toda a sua equipe, uma equipe enorme, como eu disse, e que esse projeto, eles dizem, né, no site, explicam no memorial descritivo, toda a preocupação com a paisagem, com o lugar, com a materialidade desses lugares que eles estão projetando, e apresentando obras tão impactantes, urbanisticamente falando, né, fazendo com que as pessoas do mundo inteiro queiram ir até lá visitar. Isso é outra tendência também dessa arquitetura, desse Star System, que esses arquitetos como Rui Curras, como Frank Gehry, como Santiago Calatrava, né, como Peter Eisman, como a era Zaha Hadid, fizeram com que nós, de todos os continentes, fôssemos até esses lugares ver, aprender, refletir sobre o que é essa arquitetura contemporânea. Aqui algumas imagens do interior desse belíssimo museu que eu trouxe para vocês verem, né? Que é um museu arqueológico turco, tá certo? E assim, e dizendo mais uma vez aqui, estudem mais Peter Eisman, pesquisem mais, entrem no site, pesquisem no ArcDaily, nas plataformas virtuais, nos livros de arquitetura sobre ele. É um personagem riquíssimo, é um mestre, entende? É um mestre contemporâneo. Nós tivemos o Le Corbusier, o Gropius, o Mies na modernidade, pois na contemporaneidade nós temos Peter Eisman, temos Frank Gehry, tivemos Zaha Hadid, temos Jean Nouvel, né? Temos tantos. Então, assim, gente, é muita coisa por estudar. E a gente vê, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que menos sabe e que precisa estudar mais. E só como curiosidade, porque eu sempre gosto de trazer assim uma curiosidade, o Peter Eisman também foi designer. E isso eu acho legal para vocês, arquitetos, arquitetas.
a ligação da arquitetura com o design. A gente viu que o Aldo Rossi foi design, Marcel Breuer foi design, e Peter Eismann também foi design. Ele também fez desenho, desenho gráfico de estamparias, como esse que eu estou mostrando, né, belíssimos, e também fez desenhos de joias, tá, como essas que eu estou mostrando, que são assinadas, né, e estão à venda em várias lojas, joalherias e tudo mais. Gente, então, a gente vai ficar por aqui, tá certo? Sobre a obra do Peter Eismann, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e, assim, o que eu digo, estudar mais esse grande mestre, né? Aprender a nova forma de abstrair, essa nova maneira de abstração formal, né? E essa questão do diálogo, dessa tectônica, essa nova materialidade que nos apresenta, tá? Eu fico por aqui para não estender mais, não ficar tão cansativo, tá bom? Até logo.